vocês? Então, gente, vamos para mais uma aula da nossa fantástica Idade Média. Nosso canal Deixa de História, Deixa Não, vamos aprender, vamos estudar. Galera, falando agora sobre as cruzadas. Na nossa última aula falamos sobre o islamismo. Então, cruzada e islamismo tem tudo a ver porque é esse momento que a Europa ela vai tentar reconquistar Jerusalém, ok? Essa é a principal ideia, né? Há quem acredite que, na verdade, as cruzadas foi uma forma de frear esse avanço árabe ali pelo norte africano, asiático e, consequentemente, eles vão conquistar, sim, a Europa, beleza? Então, se você não sabe disso, recomendo assistir a aula sobre o Império Merovingio, né, na Batalha de Poitiers. Então, há um avanço, sem dúvida, do Império muçulmano por essa região, né? Então, galera, vamos lá. A cruzada, né? Por que recebeu esse nome? Porque os soldados, os militares que iam lutar nessa guerra religiosa pela retomada de Jerusalém, eles usavam uma cruz no peito. Então, quando o muçulmano viu os caras, meu irmão, lá vem os cruzados, né? Hora de pegar em armas. E os cruzados eram um bom de briga, viu, galera? A Igreja Católica, ela consegue formar ali um exército, né? Que é o exército dos Templários, né? Um dia aí, quem sabe, eu gravo um vídeo sobre esse exército da Igreja Católica, mas isso era parte do exército, porque os reis eles vão usar o seu próprio exército para a tomada de Jerusalém. Bora lá para as motivações. Galera, são duas, né, basicamente. Se você ficar vivo, né, nessa ida da Europa lá para o Oriente Médio, o que você tem a ganhar, né? Terras, né? Novas terras aí, show de bola. Terra sempre foi sinônimo de poder. Se você morrer, pô, você lutou uma guerra religiosa, né? Deus ali com certeza vai intervir por você e você tem o seu lugarzinho aonde? No céu, ao lado dele, né? Então, das duas formas você ia ganhar. Eu falo isso porque a chance de morte era altíssima, galera. Né? Imagina você sair de um clima, né, ali frio, em boa parte da Europa, para um clima ali totalmente temperado, né, um clima quente ali do Oriente Médio. Mas a motivação era religiosa. Há quem afirme que eles também queriam fazer uma certa limpeza na Europa, já que o aumento populacional aí cresceu, né? Então também era uma forma, né, enfim, de mandar boa parte desses fiéis para essa guerra santa, ok? A questão religiosa, eu creio que todo mundo sabe, né? Jerusalém é ali a região que Jesus Cristo, né, nasce na região ali de Belém, naquela região onde ele realiza os seus últimos... como é que se dá o nome, gente? Milagres, não é isso? Então, sem dúvida, não precisou entrar nessa questão de que é uma terra muito sagrada para os cristãos. Já teve na mão do Império Romano, ok? No passado, mas enfim, vamos direto ao ponto. Então, galera, inicia ali a primeira cruzada através do Papa, né? O Papa Urbano II, lá do Concílio de Clermont, por volta de 1095, o objetivo era libertar Jerusalém dos muçulmanos, ok? Sobre o domínio dos seljúcidas. Nessa primeira cruzada, eles têm êxito, eles conseguem tomar ali Jerusalém, mas por pouco tempo, beleza? E nunca mais assim vão reconquistar aquela terra, não. A segunda cruzada, né, que o Conde de Edesse, ele consegue realizar ali, ele vai levar, por exemplo, Luís VII da França e o Conrado III do Sacro Império, mas não é bem sucedido, eles acabam sendo derrotados e enfim, a segunda não houve sucesso. Já na terceira cruzada, essa que eu vou focar um pouquinho mais, porque, galera, são bem umas 8, 9 cruzadas, dura aí por muito tempo. Eu tenho certeza que quem já estava ali na oitava, na nona cruzada, já tinha até perdido um pouco, né, o sentido dessa guerra santa, ok? Sem dúvidas, a mais interessante é a terceira cruzada, conhecida como a Cruzada dos Reis, beleza? Gente, nesse momento aí, a igreja ela envia parte do seu exército, mas junto da igreja temos o Filipe II da França, ok? Temos o Ricardo,
ou Richard, que futuramente receberá, né, ali o apelido de Ricardo Coração de Leão, vou explicar o porquê, certo? E temos ali também o Frederico Barbarossa, né, que era ali do Império Sacro Germânico, atual Alemanha, beleza? Então os três decidem juntar o seu exército, um exército grandioso. Galera, eu tô falando aí de 100 barcos de guerra ali da Inglaterra, da França, milhares e milhares de cavaleiros, de soldados vão empreender essa guerra santa que não leva um dia, não leva um mês aí, vai, por exemplo, de 1189 a 1192, ok? Então leva ali por volta de 3 anos. Eles vão passar por várias cidades, né? E cada cidade dessa eles vão realizando o controle. Só que, galera, nem tudo são flores, beleza? Já partindo aí para essa terceira cruzada, o Frederico Barbarossa, ele acaba morrendo, gente, afogado. É isso mesmo, que trágico, né, meu irmão? O cara, enfim, disseram que ele foi se banhar num lago e acabou morrendo afogado pelo peso da sua armadura. Outros vão falar que ele teve um ataque cardíaco. Enfim, o que nós sabemos é que ele de fato morreu afogado. Então, parte daquele exército importantíssimo, inclusive do Sacro Império Germânico, ou seja, muito ligado à Igreja Católica, né, tem essa perda aí que vai, obviamente, vai fazer falta nessa guerra. O segundo que eu vou tocar no assunto é o meu xará, né? O Filipe II lá da França. Havendo ali um início de revolta, um foco ali de revolta na sua região, ele decide voltar atrás, galera, né? E não parte com Ricardo para a terceira cruzada. Ele até inicia ali na região mesmo da Europa, mas ele acaba voltando para resolver esse problema em casa, né? Porque senão também não adianta ele ir para Jerusalém, quando voltar não ter mais trono para governar. Ficando aí, restando apenas o famoso Ricardinho, né? Ricardo Coração de Leão. Há fontes, por exemplo, que vão julgar Ricardo como um cara cruel, né? Mas, galera, quem não era cruel na Idade Média, né? Quem não era cruel na Idade Média. Mas há alguns fatos aí, alguns pontos que ele realmente passou dos limites, né? Mas, enfim, a gente não vai julgar para também não cometer nenhum anacronismo, ok? Hoje, com os direitos humanos, enfim, nós temos aí uma outra mentalidade. Então, Ricardo, mesmo assim, ele decide continuar, ok? Essa empreitada e ele é bem sucedido em várias dessas batalhas. Ele consegue conquistar regiões aí importantíssimas ali do Oriente e vai mantendo o controle delas, até que ele chega aos portões de Jerusalém. E Jerusalém, galera, sem dúvidas, estava sendo controlada por um dos maiores imperadores da Idade Média, o famoso Saladino, ok? E, galera, nesse momento, Ricardo, até chegar aos portões de Jerusalém, ele já tinha reunido ali muitos prisioneiros de guerra. Então, ele até tenta ali um acordo, né, com o Saladino, no caso, uma tentativa de rendição por parte de Saladino, né, imperador ali dos muçulmanos, e nessa rendição ele iria poupar a vida desses prisioneiros, ali por volta de 3.000 prisioneiros que ele foi conquistando, né, que ele foi fazendo ali ao longo dessas conquistas. E é bem interessante porque ele chega para Saladino e fala: Saladino, tô aqui com seus homens, né? E eu te dou essa chance de você renunciar, né, o controle aí de Jerusalém, e em troca eu poupo a vida dos seus homens. Caso não, eu vou arrancar cabeça por cabeça. Saladino: eu duvido. Tem coragem não. Meu irmão, você não pode falar isso para um homem não, galera. Eu duvido. Tem coragem não. Tá com medo. Não pode, porque isso gera na gente aí, desperta na gente uma coragem, né, de provar que a gente pode, que a gente consegue. Então, Ricardo, ele não baixa a cabeça, né? Ele, pelo contrário, ele arranca as cabeças, né, e sai ali matando todos aqueles prisioneiros de guerra, cumprindo a sua palavra. Hoje nós sabemos que você, numa região que não é a sua casa, né, uma região de difícil acesso, você está muitos quilômetros longe ali do seu reino. Então, galera, os mantimentos eles vão ficando escassos.
os seus homens vão morrendo em batalha. Então, cada ano que se passa, fica mais difícil você manter os seus próprios homens. Quem dirá manter prisioneiro de guerra? Então, Ricardo, ele tenta usar, né, dessa manobra aí, dessa estratégia militar, que não tem efeito, e a execução desses prisioneiros, né, que obviamente isso futuramente não será bem visto pela própria Igreja Católica, mas, como eu disse, para não cometer nenhum anacronismo, foi assim que aconteceu naquela época. Saladino viu esse gesto como algo muito nobre, né, de sua parte, e decide aí realizar um tratado de paz, um acordo de paz com Ricardo, né? E nesse acordo, Ricardo ele tem que devolver aquelas fortalezas que ele conquistou ao longo do caminho, e em troca Saladino iria permitir a entrada de fiéis, certo? Fiéis esses cristãos que seriam protegidos pelos seus soldados, beleza? Para realizar ali suas preces, suas orações em Jerusalém. Então ele teve essa piedade, né, diante de tamanhas guerras, e ficou assim por muito tempo, né? Obviamente a gente sabe que um ou outro muçulmano ou cristão é radical e acaba cometendo ali alguns delitos, alguns abusos de poder, mas o que é interessante dessa história é que Saladino permite aí, né, a entrada de cristãos em Jerusalém. E Ricardo ele regressa, né? Ele volta para casa, ele vai morrer em batalha, né? Pouco tempo depois, e tem uma morte em campo de batalha que era algo muito nobre para aquela época, né? Ele é morto através de uma flechada, e enfim, essa é a história do famoso Ricardo, né? Como Saladino vai chamá-lo, Ricardo Coração de Leão. Então, galera, qual é o legado? Quais as consequências da cruzada? Novas rotas comerciais, beleza? Se só a terceira durou aí 3 anos, né? E temos aí pelo menos 8, 9 cruzadas à frente, então novas rotas vão sendo feitas entre entre a Europa, a Ásia e África, e isso vai fazer com que há novamente um renascimento comercial e obviamente cultural, né? Porque quem tem dinheiro, né, renascimento comercial, vai investir em arte, né, galera? Quem não tem, infelizmente a gente fica só com o básico, só com feijão com arroz. Mas eu, por exemplo, se eu fosse milionário, ó, eu não teria só essas decorações aqui não, né? Botava logo na frente da minha casa uma estátua minha de bronze ou de mármore, enfim, um lustre nesse quarto. Então há um renascimento cultural, não só na arte, mas também no pensamento filosófico. Lembre-se que os árabes são eles os pais da matemática e da medicina, galera. Então é através dos muçulmanos que chega na Europa, né, livros como os de Platão, de Aristóteles, a matemática, a álgebra, por exemplo. Então, sem dúvida, a Europa ela enriqueceu muito nesse sentido científico da coisa ou cultural. E nesse renascimento, nessas novas rotas ali que liga esses mundos, né, surge o que nós chamamos de burgos, né, que são pequenas comunidades no entorno desses entrepostos, dessas paradas. E aí esses burgos, quem vivem ali, né, muito focado no comércio, recebe o nome futuramente de burguesia, galera. Então é aí que nasce a famosa burguesia. Até então eles estão junto ali com servos, né? Fazem parte da base da pirâmide. Hoje mandam em tudo, né? Hoje a burguesia manda nos meios de produção, enfim, no nosso salário, no nosso modus operandi, influencia diretamente na política, mas o seu nascimento tá aí, ó, no renascimento comercial e cultural ali da Idade Média, influenciado sem dúvida pelas cruzadas, ok? Então, cria-se esses burgos, essas comunidades. Futuramente quem mora ali, né, os comerciantes chamados de burguesia, eles vão impulsionar o comércio daquela região nas feiras que já existia, né? Vou citar aqui a feira de Flandres, por exemplo, né? Uma das próximas aulas, creio que seja a próxima, eu quero gravar parte dela na feira, né, para que a gente possa tentar se colocar naquela época, naquele lugar, né? Então as feiras elas vão aumentando, novas feiras vão
vão surgindo e aí inicia o que nós chamamos de idade moderna. Vamos saindo ali da idade média, beleza? Mas isso aí vai ficar para aulas futuras. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi as cruzadas. Eu contei apenas a primeira e a terceira, mas há tantas outras, né? Por exemplo, a das crianças ou dos mendigos lá de Pedro Eremita. Eu não entrei nessa questão porque não é oficial, ok? Então eu não estou aqui também para trazer fake news, essas informações erradas não, mas vale muito a pena conhecer também a cruzada não oficial, né? Vamos dizer a cruzada zero, né? A que vem antes da primeira aí, porque os caras não conseguiram nem chegar lá, gente, né? Imagina se os reis levam seus principais homens e não conseguem conquistar Jerusalém. Imagina uma ruma de morador, vou chamar morador de rua porque mendigo é errado, né? Crianças e por aí vai. Então não vale a pena entrar nessa discussão porque não se sabe se realmente ela existiu, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.